a esse caso. Tratando-se de um caso grave, de um caso que necessitava de cirurgia, penso que a equipa deveria ser mais célere nas atividades, nas atitudes que iria tomar para ver se haveria a possibilidade de salvar esta criança. Não têm sido poucos os casos, habitualmente de perfuração, que nós chamamos de algumas vísceras, no caso tem sido mais os intestinos, que surge como resultado de uma infecção por febre tifoide. É uma doença que as pessoas habitualmente vulgarizam, mas uma das suas complicações é justamente essa. E nessas situações, só a cirurgia é que pode resolver o problema em si do paciente. E parece-nos também que a circulação, a informação poderá não ter ocorrido da melhor forma possível. Ou seja, os familiares não foram informados oportunamente da evolução da criança. Porque conforme nós ouvimos na peça, se de a equipa tem que passar informações aos familiares, aos pais, mas essa informação tem que ser frequente e principalmente ao encarregado que está ali a seguir a criança no leito, né? Então terá havido esse problema e eu penso que no sentido, e a senhora no caso disse muito bem, de evitar com que essas situações ocorram, é preciso que se faça um inquérito, que se averigüe de facto... Quem deverá fazer este inquérito? Não, no caso tem de ser a ordem dos médicos é chamada para esse caso, porque envolve um dos seus profissionais. Existe um conselho... Pelo facto de ter sido anunciado pela televisão, ou a família terá de dar outros passos para que isto aconteça? Existe um conselho, e aqui é uma situação um pouco preocupante, que vai impedir se calhar que isso ocorra de forma mais célere. A ordem dos médicos tem que justamente fazer um inquérito também. Mas pronto, parece que um dos responsáveis por essa situação acaba por ser o representante da ordem a nível da província de Benguela. Depois as próprias autoridades dos serviços de investigação criminal devem fazê-lo também, assim como a direção do hospital deve também fazer um inquérito. Depois deve-se averiguar se de facto houve esta negligência ou não. No caso de haver negligência, existem os procedimentos que são feitos a nível da ordem dos médicos. O nosso estatuto refere muito bem que medidas a ordem deve tomar internamente. O próprio Código de Conduta Ética do hospital também refere e, caso há necessário, as autoridades também podem interferir, porque nós vemos que aqui alguém perdeu a vida e a situação claramente não pode ficar impune. Não é o único caso que temos ouvido nos últimos tempos. Recentemente também chegou-nos, a partir da cidade do Lubango, província da Huila, a questão de um pequeno que acabou por ter o braço perdido. Estará aqui a faltar alguma humanização nos serviços de saúde? Podemos aliar esta situação também à admissão de falsos médicos no país? Essa questão da humanização, claramente que ela está presente e a responsabilidade muitas vezes não é só por parte dos próprios profissionais. Há um conjunto de condições que devem ser criadas pela própria instituição hospitalar, que muitas vezes não são criadas e levam a situações como essas. Por exemplo, o excesso de trabalho pode levar os profissionais a cometerem determinados erros durante a execução das suas atividades. E claramente houve também a situação do Lubango, que também foi preocupante, porque uma criança acabou por ser amputado um dos seus membros por causa de um problema que poderia ser igualmente evitado e prevenido. Por isso é que essas situações não podem, de certa forma, passar impune e é preciso prevenir para que isto não volte a ocorrer. O país tem algum valor de indemnização para estes casos de negligência comprovados? Bem, para além da responsabilização criminal, penso eu. Infelizmente, até agora não tem havido muito êxito na responsabilização, quer seja dos profissionais de saúde como das próprias instituições de saúde. Existem alguns processos que estão em curso, mas ainda não tiveram um desfecho. E os processos cíveis a nível do nosso país, e alguns criminais também, infelizmente, demoram bastante tempo e às vezes a culpa acaba por morrer solteira, né? Infelizmente. Dr. Jeremias, boa noite. Um bom fim de semana. Muito obrigado, igualmente a si e aos telespectadores. Continuamos a